Com relação ao conteúdo de ciência, a gente vai fazer um tipo de explanação relacionado àquela música Samarica Parteira, que é uma obra-prima do cancioneiro nordestino, do cancioneiro popular, que muitos antigos a utilizam, né? Aqui nos seus radinhos de manhã que ligam, e sempre quando passam músicas do Gonzagão, é impossível, né, uma semana sim, uma semana não ter essa referência do cancioneiro popular. Na música Samarica Parteira, a gente analisou um parto normal, agora de forma tradicional, né? E um pouco até desagradável para a pessoa que estava para ter a criança. Mas aquilo fazia parte e ainda faz parte de muitas pessoas na região norte do país, na região nordeste, né? É interessante o ritual que era feito. Ao ir buscar a parteira, principalmente quando as contrações da mulher começavam, as dores do parto, né? Ao chegar a parteira, você viu logo que na canção ela cumprimentava um monte de comadre fulana, comadre Betrana, tudinho, porque é uma tradição do Nordeste. A parteira ela passa a ser madrinha do menino, né? Ou da menina que nasceu. Por isso que a parteira tinha um monte de comadre. Se eu não me engano, em Caruaru, uma das pessoas mais votadas numa eleição, se eu não me engano, viu, foi aqui em Caruaru, já vi em reportagens anteriores, era uma parteira, né? Uma parteira dessa, de casa mesmo, porque os nossos avós e nossas mães, assim, as que são mais antigas, muitas delas, principalmente nossos avós, tiveram os filhos em casa, né? Isso é interessante. Eu tiro para o estudo do meio minha avó. A minha avó, ela teve uma de suas filhas, não sei a qual, nem posso afirmar com precisão, depois é que eu pergunto à minha mãe, foi debaixo de uma limeira. Ela teve um desejo de chupar uma laranja lima e foi para lá e teve as contrações de parto. E se agarrou lá em um dos galhos e teve a filha. Isso é muito comum ainda hoje no continente africano. Tem um dos vídeos interessantes que uma africana, com um feixe de lenha, ela tira o feixe de lenha, tem o filho e corta o cordão umbilical com o dente, é de uma tribo Maasai. Depois, para ali alguns minutos, né, faz a limpeza do garoto, coloca no braço, depois chega outras pessoas daquela tribo e dão ajuda a ela e ela vai sair caminhando junto com os familiares. É interessante esse processo. Já no Brasil existe toda uma metodologia, né, sistemática, um sistema interessante, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, que dá esse atendimento às gestantes. Muitos agentes de saúde começam a fazer esse acompanhamento primordial, que evita com que muitas crianças morram. É bem bom lembrar e dizer que nesse período passado do nosso país, aqui da nossa região, dos nossos municípios, tinha muita mortalidade infantil, né? Tinha também muita mortalidade com relação a partos. Muitas mulheres morriam de parto. Hoje é raro encontrar uma que faleceu de parto, mas ainda existem esses fatores. Então, parto normal, você viu que Samarica Parteira passa por um ritual, a cebola. Você com contrações de dores de parto e colocar uma cebola para você espirrar, para fazer aquela criança movimentar-se dentro e tentar ativar mais ainda o útero, porque o útero é quem faz o processo de expulsão do feto, viu? É o útero que faz esse processo. E alguns estímulos eram utilizados. Olha só, mascar fumo. O fumo é amargo, é um gosto horrível. Né? Uma vez eu tirei um pedaço com a boca para colocar na perna para tirar uma sanguessuga, pescando. E é um gosto horrível. Se colocava fumo na boca, se colocava cebola para espirrar. E um monte de mulher rezando. Rezas, né, de São Raimundo, para trazer ao mundo um novo ser. E é interessante esse processo, porque era uma tradição aquilo ali. Né? Principalmente em quem tinha algum dinheiro, que era um coronel abastado, era um plantador de café, era um criador de cabras. Essas pessoas se aglomeravam para acompanhar o nascimento do filho. E a comemoração era maior por conta que se fosse um menino, garantiria a vocês. E se fosse uma menina nascida, ele não dava um tiro de bacamarte para anunciar que nasceu o macho dele, o filho dele, o primogênito. É uma sociedade patriarcal e machista, que não se comemorava tanto quando era menina. Isso é bem verdade, viu? Não se comemorava. Alguns pais, eita, não nasceu menino. Aí isso é uma relação interessante para você analisar naquela música. Então, faça uma revisão aí no seu exercício que eu passei sobre a música Samarica Parteira. Era um parto normal,
cheios de tradições, e nem tanto humanizado, né? Isso é bem interessante, porque eu fumo ali na boca da gestante, um monte de mulher rezando aquele cancioneiro, né? Que é muito utilizado hoje também em áreas ribeirinhas da região amazônica. É interessante que aquele aglomerado de pessoas provavelmente dava um pouco a concentração, ou dava também um certo alívio, porque ela não estava só, né? Coração é terra que ninguém vai. E imagina uma sociedade patriarcal, machista, em que se fosse menino, o cara fazia a comemoração, soltava fogo, lá no caso não tinha fogo, era o bacamarte. E um tiro assustando a mulher grávida, né? Que ela acabou de ter um neném, e o garoto também, um estampido, que provavelmente ela deu um pulo junto lá com o garoto, que a gente atira do bacamarte, a gente sabe que é um estampido grande. Então, esse parto era um parto o quê? Normal, mas cheio de tradições. Tradições, né, patriarcais. É interessante esse processo. E não deixa de ser interessante o papel da parteira. Era a única pessoa disponível para utilizar os recursos ali existentes para se ter um bom êxito. É interessante isso, né? Porque ela fez um esforço, ela se deslocou tudinho do modo em como ela aprendeu. Era o que o nordestino utilizava, era o que hoje o amazonense na região amazônica utiliza, na região centro-oeste também. É a parteira caseira, ela é tão importante quanto o obstetra, como o médico obstetra. Porque ela é o único recurso ali. E muitas mulheres, é bem verdade, se sentiam melhor com ela, porque ela era a pessoa conhecida. Isso é interessante, é uma parte da humanização aí existente, apesar do ritual lá. Observe que aqui você viu as etapas do posicionamento do feto, até ele estar em posição de nascimento. Algumas crianças, elas estão sentadas, estão contrárias, ou casos gemelares, né? E como vocês viram também, questões também de irmãos siameses, ou gêmeos parasitas. Nesses casos, sendo analisado com ultrassonografia, se indica a cesariana, né? Não fizeram a ultrassonografia na mãe de Júlio César, né? Como o menino estava demorando a nascer, eles fizeram, ou seja, o corte, a chamada cesariana. Isso é interessante. O parto cesariano, vocês viram essa etapa. Então, só fazendo essa correção da música Samarica Parteira, você analisou bem ela e frisou, né? E identificando como é que é feito esse corte, né? Ele é interessante quando você analisa que o parto, ele passa a ser de um modo diferente, né? Nós também já estudamos menopausa, ovulação e esses processos, né? Interessante é o processo da reprodução humana. Só fazendo uma revisão com relação à música Samarica Parteira, para nós fazermos hoje o exercício de ciências e o exercício de geografia, tá ok?